aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara e hoje é dia 15 de julho, segunda-feira, e eu pensei, por que não gravar um vlog de rotina, vlog de leitura, vlog de trabalho e compartilhar com vocês aqui no canal. Como eu falei pra vocês, hoje é segunda-feira, dia 15, me bateu um pouco de ansiedade ao perceber que a gente já tá na metade do mês de julho e sei lá, gente, parece que o tempo tá passando rápido demais, mas enfim, não vou falar sobre isso, acho que eu já falei melhor sobre essa minha breve ansiedade em relação ao tempo e a passagem do tempo em um outro vlog aqui do canal. E como vocês bem sabem, principalmente quem me segue lá no Instagram, todo início de semana eu escolho fazer uma nova leitura, e a escolha dessa vez é o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E eu sempre... Ai, quase que eu falei que eu tô fazendo a pose da árvore enquanto eu tô falando com vocês, olha só. E eu sempre tive curiosidade em ler esse livro aqui, principalmente depois que eu assisti ao filme. E esse querido aqui eu comprei em meados de janeiro. Chegou o momento de finalmente ler esse livro aqui e eu vou compartilhar com vocês durante essa semana. Vocês sabem como funciona o esquema de leitura aqui do canal. Eu sempre leio os livros, principalmente durante a noite, às vezes pelo período da manhã ou da tarde, quando eu consigo, e aí no outro dia eu venho trazer as minhas considerações para vocês, e dessa vez não vai ser diferente. Eu acredito que eu vou ler esse livro mais pela parte da noite, mas aí eu venho compartilhando um pouco das minhas opiniões e dos insights que eu tiver enquanto eu leio esse livro. Eu vou tentar, na verdade, gravar mais à noite e compartilhar com vocês aqui no canal. Agora são 9h20, eu tenho que organizar algumas coisas do escritório. Eu já fiz a minha yoga matinal, já tomei meu café da manhã, já tomei meu banho. Então vou trabalhar um pouco e depois eu vou assistir o 5º episódio de A Casa do Dragão. E aí, gente, eu queria saber de quem já leu Fogo e Sangue, o que vocês estão achando da 2ª temporada de A Casa do Dragão. Porque eu li o livro nesse primeiro semestre de 2024 e eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tô gostando muito da 2ª temporada. Existem algumas mudanças ali que me incomodaram e me deixaram com um certo receio do futuro, em relação ao futuro da série, sabe? O meu maior receio com A Casa do Dragão é em relação ao que a gente viu em Game of Thrones, sabe? Então eu realmente fico um pouco receosa com o rumo que a história tá tendo. Eu gostei muito do livro, eu acho que eu dei 4,5 estrelas, eu não lembro agora, mas o que eu vi até agora na 2ª temporada eu não gostei muito. Eu principalmente não gostei do fato do Daemon receber tanto foco assim em Harrenhal, e isso já tá se estendendo pelo que eu vi agora, né? Mas enfim, isso são só pensamentos que eu tive ao longo desses primeiros episódios da série. Eu queria saber de quem já leu o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês estão com um pezinho atrás como eu estou em relação a essa 2ª temporada. Bom, então eu vou trabalhar agora, como eu falei pra vocês, e aí conforme a semana for passando eu vou compartilhando alguns momentos ao longo desse vlog, tá bom? Não tem uma nuvem. Meu Deus, não tá focando. Não tem nenhuma nuvem. Isso é indicativo de que vai fazer muito calor durante boa parte do dia. Vou ensinar pra vocês um snackzinho 10 de 10 que eu não conheço ninguém que não goste, que é bolacha creme cracker com doce de leite em cima, ó. Maravilhoso. Aí, aliás, na cidade de vocês falam bolacha ou biscoito creme cracker? Aqui a gente fala bolacha, né? Aí agora eu vou assistir Origem, que tá disponível na Globoplay, e dizem que é, assim, uma das melhores séries de terror da atualidade, e faz muito tempo que eu não assisto nenhuma série de terror, então vou colocar pra assistir e eu espero que seja boa. Tem tempo, olha, que eu não assisto nada assim que eu falo, caraca, muito bom.
Eu renovei minha carteira, consegui renovar. Eu comentei com vocês que eu troquei o óculos porque eu precisava renovar minha carteira. E fazia muito tempo que eu não pegava no carro. Eu tinha dirigido algumas vezes, mas não era como tá sendo agora. Então, minha dica pra quem tem medo de dirigir é: pegue o carro, coloque uma música que você gosta e mete ficha, sabe? E vai, porque... Ai, tá ruim aqui de apoiar. Porque não tem outro jeito, sabe? É só esse o jeito. Oi pessoal, hoje é quarta-feira, dia 17 de julho, e eu prometi pra vocês que eu vinha trazer as minhas considerações iniciais sobre o retrato de Dorian Gray. Eu parei no capítulo 9 e essa edição aqui que eu tenho em mãos, ela tem 13 capítulos, ou seja, falta pouquíssimo pra eu terminar. Obviamente também vou ler o conteúdo extra desse livro aqui pra trazer, né, a review completa pra vocês. Eu acho que eu comentei com vocês em um vlog passado que eu quis comprar essa edição do Darkseid porque eu tinha visto, né, que ela é uma das edições não censuradas. É essa aqui e a edição da Biblioteca Azul. E aí, nesse meio tempo em que eu comecei a ler o livro, eu também comecei a procurar alguns vídeos sobre a história da escrita de O Retrato de Dorian Gray. E eu queria também entender essa questão da censura que houve nesse livro aqui. E aí, eu fiquei sabendo, eu não sabia disso, tá, gente? Eu fiquei sabendo que a versão censurada, vou colocar aqui entre aspas, eu já explico pra vocês o porquê, ela tem 20 capítulos e foi feita pelo próprio Oscar. Em 1890 foi lançada a primeira versão, e aí teve todo o rebuliço que teve na época. Em 1891 foi lançada a edição com 20 capítulos, com cenas extras, um final diferente e alguns capítulos que foram divididos em dois. Isso me chamou muita atenção, eu não sabia realmente desse detalhe, eu só sabia que existia essa história de que existem versões censuradas e versões que não são censuradas. Fiquei muito feliz de ter comprado, obviamente, essa aqui da Darkseid, porque ele tem uma introdução muito boa e que me fez ficar ainda mais curiosa para ler o livro. E pela primeira vez, gente, eu senti vontade de ter mais edições de um mesmo livro. Eu sinto que eu vou terminar a leitura completamente apaixonada, porque logo nos primeiros capítulos eu já saí marcando muita frase que tem aqui nesse livro. A escrita do Oscar é muito boa, eu nunca tinha lido nada do autor, então isso me deixou muito fascinada por ele e pela história dele. Eu sinto que eu vou gostar muito dessa edição aqui da Darkseid, porque aqui atrás existem extras que com certeza vão engrandecer ainda mais essa história e vão me deixar ainda mais apaixonada por essa obra aqui. Eu não vou falar muito sobre o que eu já li até então, mas o que eu posso dizer pra vocês é que a gente já conhece o Dorian. Nos primeiros capítulos ele é bem inocente e logo depois a gente começa a ver que ele tá mudando, que ele tá se transformando em outra pessoa, vamos dizer assim. Mas como o livro é bem curtinho e eu já tô no capítulo 9, eu tô me perguntando se algumas coisas que eu acho que vão acontecer irão mesmo acontecer. Porque o que acontece, gente, assim como o Conde de Monte Cristo, a minha referência é um filme. Um filme, se eu não me engano, de 2011, com o Ben Barnes como o Dorian. Então eu tenho a memória de ter assistido esse filme, eu lembro de alguns detalhes, mas eu não lembro do plot como um todo, sabe? Então esse é o meu referencial quando eu tô lendo O Retrato de Dorian Gray. Eu fico com esse comparativo, mas eu sei, obviamente, que pode ter diferenças entre a obra literária e a obra cinematográfica. Mas, dito isto, estou gostando bastante. Eu provavelmente vou terminar de ler esse livro hoje à noite e eu tô muito curiosa pra saber como é que essa história vai acabar e se a gente vai ver determinadas situações que eu vi no filme acontecerem aqui nesse livro. Eu acho que por enquanto é isso, eu não quis me estender demais porque eu quero terminar o livro pra trazer uma review mais completa e a minha opinião mais redondinha pra vocês. Eu não quero soar repetitiva, mas realmente esse é um livro muito interessante, tem personagens muito cativantes e complexos, eu diria. Eu entendo o porquê desse livro ter causado o rebuliço que ele causou quando ele foi lançado. Eu imagino a confusão que foi, porque existe um momento aqui nesse livro que um dos personagens, que é extremamente apaixonado pelo Dorian, fala
sobre isso. Eu não sei, gente, eu achei muito bonito a gente que ele fala as coisas e eu marquei muitos trechos aqui nesse primeiro capítulo. Tanto é que eu me espantei comigo mesma, porque é muito raro eu já ler um livro e sair marcando diversos trechos que me tocaram e que chamaram a minha atenção. Eu tenho certeza que eu vou terminar esse livro querendo fazer uma releitura muito em breve. Mas é isso, essas são as considerações iniciais de O Retrato de Dorian Gray. Estou gostando muito da leitura, eu fiquei muito curiosa para ler outras obras do autor e quando eu terminar de ler ele e de fazer as leituras dos extras que tem aqui atrás, eu volto pra dizer o que eu achei do livro. Mas provavelmente eu vou dar 5 estrelas, não vou nem enrolar vocês. Mas é isso, eu volto em breve com as considerações gerais de O Retrato de Dorian Gray. Então, gente, finalizei aqui a obra de O Retrato de Dorian Gray e não existe outra palavra que eu possa melhor definir esse livro aqui como uma verdadeira obra de arte. Eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. Foi a primeira vez que eu li algo que eu fiquei tão imersa assim na história e que eu fiquei realmente apaixonada por tudo que esse livro carrega consigo, não apenas pela história, mas pela importância que ele tem, principalmente quando a gente entende o contexto histórico em que esse livro foi lançado. Nele a gente vai acompanhar o Dorian, que está ali no início da casa dos 20 anos, e ele é descrito como um rapaz muito bonito, de cabelos dourados, olhos azuis. A primeira coisa que a gente sabe sobre o Dorian, acho que não é nem o nome dele, mas sim que ele é extremamente bonito. É basicamente como se a beleza dele chegasse muito antes dele mesmo como pessoa. E logo no início do livro ele vai até a casa do Basil, que é um pintor amigo dele, que é extremamente apaixonado pelo Dorian, só que ele não diz isso com tantas letras assim, sabe? E aí o Dorian vai até a casa dele pra terminar, né, de servir como modelo pra um quadro que o Basil tá fazendo. E lá ele conhece o Lord Henry. O Lord Henry, ele vai ser uma figura muito importante para a história do Dorian, porque é ele que vai apresentar o conceito de hedonismo, que é onde o prazer é a figura suprema da sua vida. É ele que vai dar o norte para as suas escolhas e para as suas ações. Então, a partir desse momento e dessa conversa, o Dorian começa a ter certos pensamentos que ele não tinha antes. E é justamente o Lord Henry que vai falar sobre isso e vai dizer também que como a beleza dele é muito intrigante, mas que uma hora ou outra ele vai acabar perdendo ela. O Dorian fica completamente chocado quando ele também percebe esse fato, e quando ele vê o quadro, aí que as coisas começam a ficar, vamos dizer assim, um pouco complicadas na cabeça do Dorian, porque ele percebe que ele realmente vai envelhecer e que aquela beleza que ele tá vendo ali naquele quadro vai ficar para sempre eterna, enquanto ele vai começar a se desfazer aos poucos. Então, a partir daí, o Dorian começa a viver a vida dele de uma outra forma. Confesso para vocês que eu achava que esse livro aqui ia mostrar um pouco mais das ações do Dorian depois que ele começa a conviver mais com o Lord Henry, mas eu acho que ele não ter mostrado é o que deixa a história ainda mais enigmática e interessante de ser lida. Como eu falei pra vocês, tem 13 capítulos, é um livro super curto e que as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Logo no início a gente tem um Dorian de um jeito, no meio do livro a gente tem um outro Dorian e no final a gente vê a degradação moral e física que esse cara aqui tá apresentando pra gente. É um livro que eu recomendo muito para quem gosta da escrita da época vitoriana, para quem gosta de mistério, para quem gosta de romance, para quem gosta de nuances, camadas e histórias que têm um contexto social muito importante. Esse livro aqui eu acho que ele ficou ainda melhor depois que eu soube de toda a história do Oscar Wilde, de como esse livro foi importante, de como ele defendeu a sua história com unhas e dentes, porque essa edição aqui da Dark Side tem as correspondências, né, entre os jornais e o próprio Oscar,
que era no momento onde o livro já tinha sido lançado e as pessoas estavam tecendo críticas bem pesadas em relação à obra, e o Oscar ia lá e defendia, explicava e batia no peito para dizer que essa obra que ela não era tão ruim assim como as pessoas estavam dizendo. Eu imaginava que esse livro ele ia ter cenas mais pesadas, mas ele não tem, ele é muito sutil no que ele quer dizer. Eu acho que isso é até um charme que o livro carrega. Por exemplo, tem um determinado momento que o Basil questiona o Dorian porque a fama dele de uma pessoa imoral está crescendo cada vez mais, e a gente não sabe o que o Dorian fez, a gente só sabe que são coisas imorais e que ele meio que acaba com a reputação das pessoas que andam com ele. Eu não sei nas outras edições, mas nessa aqui da Darkside tem as notas onde a gente consegue compreender muito mais da história, do contexto, das referências que o Oscar trouxe para esse livro, do que influenciava ele, do que ele trouxe da vida pessoal e aplicou aqui. Então, essa leitura dessas notas e também das trocas de correspondência entre o jornal e o próprio autor fizeram com que a história se tornasse ainda maior e melhor para mim. Eu, obviamente, vou ler a edição com 20 capítulos, porque eu soube que tem personagens que aqui nessa edição não são tão bem elaboradas e que na edição de 20 capítulos já são bem mais trabalhadas e tem um tempo de história um pouco maior. E é isso, gente, eu acho que O Retrato de Dorian Gray é uma ótima obra que mostra como a sociedade ela é hipócrita. Mas é isso, esse aqui é um livro que eu recomendo de olhos fechados. É uma edição belíssima, essa aqui da Darkside, não me arrependi de ter comprado, até porque ela possui detalhes que engrandecem e enriquecem a narrativa que o Oscar criou. Fico muito feliz de ter lido esse livro agora, e eu fico mais feliz ainda de saber que existem edições diferentes que eu posso comprar e que eu posso ter ainda uma visão melhor dessa história que ele publicou lá no século XIX. Então é isso, se vocês já leram O Retrato de Dorian Gray, se vocês gostam ou tem alguma edição que vocês gostam muito e queiram me recomendar, deixem aqui nos comentários e me digam o que vocês acham dessa história aqui, se vocês também gostaram ou se vocês não gostaram tanto assim. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!